Olá, bem-vindo ao Trechos para Trigo. O trecho de hoje está voltado ainda na questão, ainda não, né? Vamos ter muitos vídeos sobre isso, Lei da Atração versus Bíblia. Eu tô tentando fazer vídeos mais curtinhos, então eu vou tentar quebrar bastante, o máximo que eu puder. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns trechos de um livro, na verdade, né, de um livro chamado Peça e Será Atendido. Eu vou deixar ele aqui para poder compartilhar com vocês algumas coisas que ele fala que, tipo, fez a minha mente abrir. Eu sou uma pessoa extremamente racional, então tudo para mim tem que fazer sentido para que eu consiga entender e colocar em prática. É tão extremo isso em mim que se você me falar para mim assim, ó, você precisa fazer isso aqui, se eu não entender o propósito daquilo ali, o para que eu tô fazendo aquilo ali, eu simplesmente não consigo executar a tarefa, ou vou executar muito mal executada por eu não entender. Minha mente trava. Na Bíblia eu seria Tomé, tipo, tá bom, mas cadê a marca? Só creio se eu vou acreditar se eu ver, então é isso, é um desafio para mim. E aí, quando a gente fala da lei da atração, é interessante porque tem pessoas que conseguem botar para funcionar muito fácil. E aí vamos trocar o termo, não vamos usar o termo botar para funcionar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu percebi que a lei da atração ela é igual ao mundo espiritual. Ela simplesmente existe, ela simplesmente acontece. Você acreditando ou não. Então o que a gente precisa fazer é tomar ciência do que está acontecendo. É igual ao mundo espiritual. Você pode não estar vendo os anjos, pode não estar vendo os demônios, mas eles estão aí. E a gente é que precisa tomar consciência, né, que existe, e a partir daqui a gente toma consciência, a gente começa a compreender, entender, e o próprio Deus vai nos revelando algumas coisas. Então, como eu falei pra vocês, eu não tô aqui dividindo, falando pra vocês, olha, eu fiz e dá super certo. Talvez, quando você assistir esse vídeo, talvez não, tenho certeza, quando você assistir esse, talvez algumas pessoas, né, que vão assistir esse vídeo, eu já vou ter outros vídeos contando as minhas cocriações e as minhas manifestações. Mas eu decidi gravar os vídeos durante o meu processo, porque eu acredito que o que eu tô vivenciando vai ajudar outras pessoas que talvez estejam vivenciando a mesma coisa. Então, a lei da atração ela se tornou um desafio para mim, por justamente a minha mente não compreender algumas coisas e eu criar alguns paradigmas relacionados ao que eu aprendi com a Bíblia, com ensinamentos bíblicos. E aí eu queria dividir com vocês desse livro. Ele faz uma alusão que eu acho que é uma das alusões que abriu minha mente para falar, caramba, é isso. Ele diz o seguinte no livro, primeiro eu quero falar que esse livro, não se assustem, ele começa com uma leitura como se fosse um espírito que estivesse escrevendo. Eu confesso que eu não entendi muito bem que espírito é esse, eu não li o livro todinho, eu tô no final já praticamente, que é onde as etapas que ele traz algumas dinâmicas, isso é bem legal no livro, ele traz algumas dinâmicas reais, né, tarefas, brincadeiras, eles chamam até de brincadeiras, para você fazer e você conseguir colocar em prática. Vou ver se eu gravo um vídeo falando só dessas dinâmicas para poder ajudar vocês que estão aí assistindo. Mas eu ignorei a parte de que sei lá quem escreveu e fiquei igual Paulo, reter o que é bom. Então retive o que é bom, e o que é bom é o que está sendo ensinado e que a Bíblia respalda. Olha que interessante que ele diz. Ele fala que eles estão ali escrevendo aquele livro para nos lembrar de quem nós somos. Porque quando a gente veio para esse mundo terreno, nós viemos sabendo que nós seríamos co-criadores e poderíamos ser e fazer tudo aquilo que a gente desejasse. E quando ele falou isso, essa frase fez tanto sentido para mim, porque eu não sei como foi para você a sua conversão, caso você seja convertido. Mas uma das coisas que para mim foram muito impactantes foi quando eu me converti a Cristo, né? Quando eu me converti a Jesus, a sensação que eu tinha é que sempre houve um espaço que ele precisava estar. E não era uma questão de, eu sentia um vazio, porque não sentia. Minha vida era maravilhosa, eu amava minha vida de pecado, enfim. Mas era como se era uma parte que precisava ser conectada a ele. Eu me sentia assim, conectada em Deus. Essa é a explicação melhor. E quando eu me senti conectada em Deus, eu comecei a me sentir alguém merecedora, alguém amada e vários outros atributos. E se a gente for pensar nos versículos que respaldam isso, a gente tem a passagem que Jesus fala: eu sou a videira e vocês são ramos, então vocês precisam permanecer em mim. A gente tem versículos de Jesus dizendo, Jesus, né, eu vou colocar aí os versículos, porque agora eu tô lembrando das passagens, dizendo, vocês agora são feitos reis e sacerdotes, o seu pai é dono do ouro e da prata,
tudo que vocês pedirem será concedido em meu nome, né? Vocês agora têm um advogado. E aí a gente tem o próprio Jesus dizendo: vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Pronto. Jesus sela essa conexão a ele. E que a partir desse momento, conectados em Cristo, a gente passa a ter poder no nome de Jesus. Então, quando o livro falou isso, eu falei, cara, é isso que a lei da atração está dizendo. Uma vez que você se conecta à fonte, você recebe autoridade para manusear aquilo que já foi te dado e que você está apenas desconectado. Esse livro, gente, ele tem vários pontos que me ajudaram muito. Outro ponto que me ajudou muito de compreender foi em relação às emoções. A primeira vez que eu li sobre a lei da atração, eu entendi, beleza, eu tenho que tirar o pensamento negativo e colocar o pensamento positivo. Só que vamos lá, vocês já pararam para pensar o quanto desafiador é fazer isso? Tirar o negativo e botar o positivo? Aí tem uma segunda coisa que a lei da atração explica, que as emoções, elas não podem ser negativas. Então, normalmente, quando o pensamento é negativo, a emoção é negativa. E quando você pensa negativamente, você atrai isso para você. Só que não sei se com vocês acontece isso. Comigo, os pensamentos negativos vinham assim, ó, no automático, muito rápido. E eu falei, nossa, como que eu vou fazer pra... E aí, com a primeira vez que eu li, eu falei, beleza, é isso que eu vou fazer, eu vou botar pensamento positivo. Mas eu era massacrada por pensamento negativo e eu não conseguia simplesmente substituir. E aí ele fez uma analogia que eu achei sensacional. Qual é a analogia que esse livro faz? Ele diz o seguinte, que as nossas emoções, é como se fosse um botão que se conecta num rádio. Gente, não repara minha mão com tinta, não. Minha impressora vazou o potinho, sujou minha mão toda, eu já lavei e não sai. Ele fala o seguinte, que a nossa frequência emocional, ela é como se fosse igual quando a gente vai mudar uma estação de rádio. Se você vê um rádio antigo, não aqueles de botão, né, mas o antigo, tradicional, vamos dizer assim. Se eu tô na sintonia 80.9, para eu chegar na sintonia 102, eu não consigo pular para 102. Eu preciso ir trocando, né, a estação, a frequência, até chegar na estação que eu quero. E aí ele fala isso sobre as emoções. Ele diz, olha, se você está numa emoção negativa, você não vai conseguir pular para uma emoção positiva. Você não vai conseguir fazer isso. Então você precisa ir migrando as suas emoções. E aí o livro, ele tem uma numeração referente às emoções, que são os graus, e ele vai te explicando como pular essas emoções. Então eu vou dar um exemplo assim rápido. Às vezes você tá, sabe, é o processo que a gente leva para poder aceitar alguma coisa, igual o luto. Você perde alguém, então de início você não tem os estágios do luto, né? Você passa por esses estágios, então é como se você fizesse isso só que de maneira consciente. Então, digamos que você está muito aborrecido, você está frustrado porque você não tem dinheiro, você está com dívida. Você não vai conseguir pular da frustração para gratidão. Então você precisa ir migrando a sua emoção. E aí você precisa sim entender o que você está sentindo para você poder ir migrando as suas emoções. E aí você vai avaliando, poxa, eu tenho feito isso muito assim, ó. Por exemplo, não tenho dinheiro, isso me causa sentimento X. Por que eu me sinto assim? E quando eu me faço essas perguntas do porquê que eu me sinto assim, eu vou migrando, eu vou compreendendo as minhas emoções. E o Espírito Santo fala com a gente. E ele vai te dizer, olha, essa emoção é por causa dessa crença. E aí, ó, pimba. Quando você entende a sua crença, o próprio Espírito Santo vai te trazendo versículos para trabalhar na sua crença. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Se esse vídeo não ficar muito longo, eu faço no outro vídeo. Mas essa foi a segunda coisa. Então, esse livro ele me trouxe uma luz de entender que as minhas emoções precisam sim ser consideradas e entendidas, ok? Eu vou encerrar esse vídeo para ficar só nessas duas coisas que esse livro me trouxe e deixar a indicação dele. Eu vou gravar um outro vídeo, vou deixar aqui no link, falando sobre como que foi comigo entender as minhas emoções para poder conseguir iniciar a minha percepção da lei da atração, tá bom? Então, vou deixar aqui o link embaixo. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, se foi legal para você. Ler esse livro vai ser um diferencial, com certeza, para você, como foi para mim, tá bom? Beijinhos!